De hoje, nesta aula, como que eu me expresso para representar um desenho? O assunto é inequação. Está no livro 1, na página 87, e esse assunto cai na segunda prova sua. Importante você saber que esse é o sinal de maior, esse o de menor. E quando os números estiverem entre dois números, o símbolo que vai ser utilizado é esse daqui. O X fica entre os dois sinais, ok? Então, vamos ver um primeiro exemplo? O que eu quero com esse exercício é representar esse desenho, esta setinha tudo pintada aqui de cor de rosa. Quero representar isso através de uma expressão matemática. Então, se você observar, essa é a reta numérica, os números aumentam no sentido da seta. Então, o que eu preciso? Observar que começa do 5 e vai adiante. Como é que eu escrevo isso? São números maiores que o 5, né? Então, como é que eu vou escrever isso? Números, eu represento por um X, maiores, sinal de maior, que o 5. Se você perceber, a bolinha do 5 está pintadinha, fechada, que a gente fala. Significa que o 5 também serve. Então, eu escrevo assim, ó, ponho um tracinho embaixo que representa que o 5 também serve. São números maiores ou iguais a 5. Veja esse outro exemplo. Agora, os números continuam aumentando nesse sentido, no sentido da seta. E eu tenho um 3 representado aqui com uma bolinha aberta. E os números que estão pintados são para trás de 3, menores que o 3. Então, como é que eu escrevo isso? Eu escrevo números representados por um X menores que o 3. Vou pôr o tracinho embaixo? Não, não vou, porque a bolinha está aberta. Significa que não serve o 3. Serve até aqui, encostadinho dele, mas ele não entra, ele não serve, ok? Próximo exemplo. Olha o que acontece nesse exemplo aqui, ó. Neste exemplo, eu tenho dois números, ou seja, o meu X, ele está entre esses dois números que você está vendo. Os números que servem para mim, o intervalo que me interessa, está entre esses dois. E voltando lá no começo, como é que eu falei que é o símbolo de entre? Olha lá, o X fica no meio e os dois símbolos do lado. Isso significa entre. Então, vamos lá ver como é que eu vou escrever isto. Começo pelo símbolo. X fica entre dois números, ó. É assim que eu começo. E quem são esses dois números? É o menos 5 e o 1. Agora, vamos estudar o caso das bolinhas. As bolinhas, a do 5 está aberta e a do 1 está fechada. Significa o quê? Que esse número não serve, então eu não ponho nem um tracinho aqui embaixo. Porém, esse daqui, ó, a bolinha tá fechada, significa que serve o 1 para mim nesse intervalo. Então, eu venho aqui embaixo e ponho um tracinho, certo? Então, são números compreendidos entre o menos 5 e o 1, ok? Mais um exemplo. Olha esse exemplo. Eu tenho uma bolinha aqui com um menos 2 e uma com um menos 1. E, como são dois números, os números que me interessam estão entre eles dois. Se estão entre eles dois, eu começo com o X, coloco o símbolo do entre aqui para mim, ó. Ok? Começou com entre. Entre quem? Entre menos 2 e menos 1. Agora, as bolinhas. O que acontece com as bolinhas? Essa daqui tá fechada, então eu tenho que pôr aquele tracinho aqui embaixo. E essa daqui tá aberta, não coloco nada, ok? Último exemplo. Ah, agora só tem uma bolinha, só tem a bolinha do 4.
E como os números aumentam nesse sentido, significa que os números são maiores que esse número que eu dei aqui. Então, como é que eu vou escrever isso? Números maiores que o 4. Bolinha aberta? Então, eu não coloco nada aqui embaixo. Só represento com x maior que 4. Ok? Agora é só você ir na página 87 do livro 1 e responder alguns exercícios para treinar um pouquinho. Boa sorte!